Então aqui agora a gente vai começar a apresentação da entrega 2 para o trabalho de engenharia de software. A gente vai começar primeiro abordando os diagramas que foram solicitados e logo em seguida a gente vai dar uma olhada como ficou a parte final de, eh, de código, que é a implementação do Actor Player, a junção do que a gente fez na entrega 1 para o framework do Dog em si, né? Então, aqui a parte do diagrama, temos aqui o diagrama de casos de uso, diagrama de classe, diagrama de sequência, é, diagrama de atividade e vamos dando uma olhada aqui detalhadamente. Aqui no diagrama de casos de uso, nós temos a interface do jogador, temos a interface do dog e aqui a gente tem alguns eventos configurados, como inicializar, iniciar a partida, escolher carreira, receber ação, receber determinação de início, girar roleta, selecionar carta, selecionar propriedade, adicionar membro à família e abrir a transação ali de canto, né? Que eu acredito que assim, é um método para tanto para selecionar carta quanto para selecionar propriedade. Uh, Daí da parte de diagramas de classe, a gente vai para diagrama de classe do jogo. Ah, é, Calma aí, não acho certinho. E aqui a gente vai vendo a presença de algumas classes existentes hoje já na nossa implementação, como a interface de jogo então a parte de jogador, é claro que hoje na nossa implementação só tem da parte de propriedades da classe de jogador implementada hoje, só tem uma dessas partes, né? Mas a tendência nas outras entregas é a inclusão e chegar muito perto desse diagrama de classe que foi projetado. A parte do diagrama de jogador, então, composto pelas propriedades de ID, é, eu não tenho lembrado aqui de cabeça, mas eu acredito que está virado. Position, que é a posição ali dos 40, dos 40 ou 30 elementos que a gente tem ali no nosso tabuleiro. É, a interface do jogador, a profissão que o jogador tem, se ele está jogando, porque a partir do momento que o jogador perde o momento, ele perde ali a partir do momento que o jogador não consegue, tipo assim, ele já perdeu o jogo, ele pode estar visualizando, né? Mas na parte de fazer a parte de controlar eventos de dados, ele não pode estar incluído nessa parte, né? Porque se ele já perdeu, não tem motivo tá lançando o dado para ele poder ficar girando e tá interagindo ali com o tabuleiro, né? Então, tipo, a partir de que ele faliu, ele não pode interagir no tabuleiro, mas ele pode meio que ter um modo de visualização ali e assistir. Então tem a parte de residências, parte comercial, a parte de residência, a parte do número de filhos e a parte de cartões especiais que o jogador pode pegar ali no e a parte de cartões de cartões que o jogador pode pegar quando ele vai passando no tabuleiro. Esses cartões podem ser, por exemplo, uma carta de seguros, por exemplo, em alguma casa de tabuleiro, ele bata um carro. Então, tem uma parte ali que, se ele tiver o cartão, ele pode recuperar valor de seguro e essas coisas. E embaixo aqui a gente tem alguns métodos, né? Modificar o valor da conta, setar modificado, escolher carreira, próxima posição, adicionar membro da família, pela quantidade de filhos. E aqui a gente vai fazer o uso de alguns enums. Então, modo família, modificador de jogo e profissão. É, a parte do uso de enum é para restringir as possibilidades que a gente possa ter no jogo, né? Então, a nossa profissão, ali, a parte de profissão, vai ter a quantidade de profissões limitadas do que a pessoa pode ser.
Isso tem muito a ver também com o caminho que ela escolhe no início do jogo, né? Se ela quer ser um. Se ela quer levar uma carreira de negócios ou se ela quer levar uma carreira universitária. Ah, e aí, de acordo com isso, ela vai dando no jogo. Então, depois aqui tem a nossa classe de jogo, que ela mostra o nosso tabuleiro, o jogador local, os jogadores remotos e a interface interface do jogador. A parte de jogo tem algumas classes, né? Selecionar uma propriedade, avaliar fim de partida, definir estado, tipo, girar roleta, obter jogador atual, verificar se é a primeira jogada, obter valor de roleta, começar jogo, construir jogadores e run. Dá pra ver que essa parte da classe de jogo tem alguns métodos bem cruciais ali para o nosso jogo, como a parte de avaliar fim de partida, que seria basicamente olhar para ver se todos os jogadores faliram, né? Tipo, basicamente. Então, se todos os jogadores faliram, não. Tipo, se todos os jogadores, menos um faliu, né? Tipo, no caso. A parte de interface de jogador, que tá como hoje, tá um, tipo o frame, o canvas, o right canvas, que é ali a parte da direita onde fica os nossos dados de seguro, dados de residência, de números de filho, a parte de interface mesmo que mostra para o jogador a situação atual dele no jogo, quantidade de caixa não, a quantidade de caixa fica no superior direito, mas se o jogador é casado naquele momento e etc. Nessa parte aqui fica também fica a parte da caixa de texto, fica mais os elementos ali do Tkinter que a gente instanciou quando está montando a interface. Aqui, dá para dar uma olhada até. Aqui, Actor Player. Então é justamente essa parte aqui que a gente está falando, né? Que fica no Game Interface. Daí a gente tem alguns métodos: construir tabuleiro, receber começo, configurar segunda tela, ler e obter o nome do usuário. Depois a gente tem a parte de generate transações, que aí tem um atributo de jogador e aplicar transações. Na parte a gente vai fazer o uso de enum, como para tipo de transação e tipo de modificador. A parte de tabuleiro, nós temos a parte de posição. Um momento atrás ali do vídeo eu voltei na dúvida de quantas posições a gente tinha dado. A gente colocou 40 mesmo, não foi 30. E aí ali a parte de tabuleiro, quantidade de peças que podem estar distribuídas. Então fica definido aqui que vai ter entre 2 e 4 peças no jogo. E aí temos todos os métodos também: testar a posição selecionada, checar a posição válida, checar modificador de carta, notificar movimento inválido, limpar a seleção, escolher carreira, selecionar a carta, atualizar GUI e selecionar a propriedade, atualizar GUI e selecionar a propriedade. Daí aqui nós temos o piece com uma chave estrangeira, com ID e o sprite da image. Aqui para por exemplo, a gente pode fazer uma peça mais customizada, né? Então, a gente faz essa parte tipo, da peça com a chave estrangeira para a gente poder incluir um arquivo de imagem ali no piece. Daí a gente tem o position, e aí o position tem também como a chave estrangeira, e aí o position tem o inteiro, a posição e as perguntas, né, da carta referente. E aí, cada position ela pode ter uma pergunta ou não, né? Esse é o fato. E porque, por exemplo, cada position ela pode ter uma interação com carta ou não, né? E daí essa carta é composta por um texto de string, e aí ele mostra algumas ações que o usuário pode ter de acordo com o conteúdo daquela carta, né? Logo em seguida. E essa parte do position é uma chave estrangeira aqui da minha classe jogador. Logo em seguida, a gente vai ter mais um enum. Essa parte aqui eu pulei, mas instanciando em relação à parte do jogador. O enum, que é o commercial prop,
e residence, que aqui tem inclui taxas também, mas isso aqui ó, o valor é um default. E aí ele pode ser configurado de acordo com conforme a situação seja necessário, né? Tipo, a residência não vai ter um valor fixo. A parte de ENU, propriedade, cada propriedade vai ter seu preço, sua posição e o jogador, o dono da propriedade. Daí partindo para o diagrama de dog, tá vazio aqui. Essa parte tá vazio. E aí vamos para o diagrama de sequência. Parte de diagrama sequência. Nós temos a primeira ação ali de receber um movimento, incluindo a parte de interface jogador. E logo depois de receber da interface jogador receber o movimento, vai para a parte de processar movimento. E aí a gente vai dar uma aprofundada nisso aqui na parte de modelagem de algoritmo. Depois da parte de processar movimento, ela vem para o jogo. E aí a parte do jogo vem posição de jogador e a linha do tempo aqui do jogo vai definir a sequência mesmo, né? Propriamente dito do diagrama. Mas aí a gente vai obter a posição de jogador, obter a finança do jogador, então a situação, como é que tá ali o estado atual ali do jogador, tá duplicado. Tá duplicado, é o mesmo método, então a gente errou aqui, mas tá tranquilo. E obter o índice do jogador, que seria basicamente o ID dele. Daí atualizar a posição do jogador, depois checar a vitória do jogador, ou seja, toda vez que um jogador ele atualizar a posição dele, a gente vai checar se ele ganhou. O que significa checar a vitória, entre aspas? Literalmente a gente vê se os outros jogadores já faliram e ele é o único jogador, né? Tipo, se a ação dele que rolou também, tipo, fez ele ganhar. Atualizar jogador e aí a gente vem pra parte também de evento, né? Tipo, de método. Você tá ganhador, se a checagem de vitória for ok. E acabar turno, que é acabar a vez que ele joga. Ir para o próximo jogador, basicamente o nome já diz tudo. E obter próximo jogador, que é ali na minha sequência para classe de jogo, né? Da parte de jogador atual, aqui cortou um pouco, mas atualizar a posição de jogador atual vai jogar para a parte de jogador atual. Acertar de ganhador e acabar turno também vai ser setado para jogador atual. E aí a parte do próximo jogador também basicamente tipo, vai começar o turno. Tipo, esqueci dessa parte aqui também. Tá, tô meio me embaralhando aqui, mas refazer o raciocínio. Depois da sequência de obter o próximo jogador, vai ser a chamada de começa turno. E aí vai ser o lance para a segunda classe aqui referenciada, que é o próximo jogador. Tá. Daí batido o martelo aqui na parte de diagrama de sequência da parte de receber ação. A gente vai para a parte de aplicar transações. Como é que funciona ali a sequência de aplicar transações? Então tem a parte de gerar transações, assim, as principais classes que atuam nesse diagrama, né? Parte de gerar transações, do jogador atual e do jogador. Aí ele vai receber o método ali de aplicar transação, tipo modificador. Daí a sequência. Daí logo em seguida a parte de gerar transações vai vir
vai vir um método ali de modificar o valor da conta, depois de aplicar a transação. Depois da transação ser aplicada, a gente vai modificar o valor da conta. E isso aqui infere logo para o jogador local. Aqui. E depois aqui no... Depois vai... um momento aqui que eu estou revendo essa parte. Tá. Esse tipo de transação remoto é para casos que, por exemplo, há casos que eu preciso somar para o meu jogador e sair, por exemplo, referenciando essa parte aqui para a parte de lógica mesmo do jogo, né, a parte bruta. Tem uma casa chamada casamento no jogo da vida, onde eu preciso ganhar dinheiro dos outros jogadores e os outros jogadores perdem dinheiro porque eles estão me dando, que é basicamente como eles estivessem dando presente. E nessa parte aí eu preciso fazer transações remotas, basicamente, tipo, adicionar dinheiro ao jogador local que caiu na casa de casamento e retirar de outros jogadores. Então isso basicamente seria uma transação remota, né? Eu retirar dos jogadores. Ah, daí, daqui, essa sequência também, desse método aqui, seria modificar o valor da conta normal. Aqui a gente faz algumas referências aos enums, né, tipo de transação. E essa parte aqui tá ok. Daí a gente vai para a parte de diagrama de sequência de seleciona a carta. Opa. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Tá. As partes que... A parte de... Daí aqui a gente vai começar a parte do diagrama de sequência para a parte de selecionar a carta. Das classes atuantes, a posição, jogo, tabuleiro, tipo de modificação, gerente de transações. Daí vai vir a parte de... Tá, recomeçando aqui. Vai começar o diagrama diagrama de sequência. Então a gente vai começar com o método de um clique, que é a parte de selecionar a carta, né? Então a parte que a carta é colocada. E lembrando ali, voltando para o diagrama de classes, né? Uma posição, ela pode ter uma chave estrangeira que referencia uma carta, né? E aí a gente vai pegar aqui a parte tem a posição selecionada, diagrama de sequências, e vai para tabuleiro. E a carta na posição checar a posição válida. Então ele checa se aquela carta é válida para aquela posição. Tipo de modificador, checa o modificador da carta, tipo de modificador. Por exemplo, há cartas que elas não podem ser alteradas. E há cartas que elas podem ser alteradas. Eu vou citar um exemplo. Imagina que você tem uma carta que ela dá o valor de, sei lá, você ganhou na Mega Sena, você ganha 100 mil reais. Pronto. Aquela carta, ela é uma carta que não pode ser alterada. Aquilo, você ganhou 100 mil e pronto. Tá bom? Aquela carta vai lá voltar vai continuar ali na posição dela. Mas existem cartas que elas podem ser alteradas. Tipo, imagina que uma carta de seguro. Imagina uma carta de seguro. Aquela carta de seguro, uma vez que você usa aquele seguro, você perde o seguro, né? Então imagine que você caia numa casa e aí você receba um evento, né? Sofra aquela ação de perder o carro e aí você pode acionar o seguro. A partir que você aciona, você precisa modificar o valor daquela carta para aquela carta ser alterada para como usada e aí
jogador, se cair numa casa de novo que necessita daquele seguro, o sistema já identifica que ele já usou aquele seguro que ele tinha que era referente àquela carta. O tipo de modificador foi igual para dentro. E aí aqui a parte de selecionar propriedade também. É, é, esse parte de tipo de modificador, tipo, a tipagem em si é a mesma referenciada ali no evento, no arquivo anterior. Da parte aqui, tipo de modificador ser igual a finanças. Deixa eu lembrar essa parte aqui. Tá. Tá. Daí eu venho da classe de jogo e volto para a parte de posição. Depois de selecionar a propriedade, né? Então tá. Tá, depois da carta de posição, o jogo, eu vou selecionar a propriedade. Eu acho que é isso. Daí da parte de jogo também tem essa sequência aqui da classe de jogo que ela pode aplicar a transição. E aí a gente vem direto pra aplicar a transação. Que aí ela tem que vir pra parte aqui de gerar transações, né? Depois de aplicar. Depois de chamar o método aplicar transação, eu volto uma instância de gerar transações. E aí a parte de jogo também é notificar notificar movimento válido para o tabuleiro. É uma sequência também válida. Avaliar fim de estado também é uma sequência também válida de jogo que infere direto na classe estado de jogo. Avaliar fim de partida no caso aqui. Tá. E logo depois de chamar dos métodos aqui anteriores, também vem a parte de definir estados e limpar a seleção da posição, né? Da posição selecionada. Tá, acho que desse diagrama aqui a gente concluiu e agora a gente vem para a parte de escolher carreira. Essa parte de escolher carreira, ela vem ali no início e aí a gente vai dar uma olhada aqui. Então as classes atuantes para isso é tabuleiro, jogador e tipo carreira. Tabuleiro, jogador, tipo carreira que é o E1 da gente, né? E aí a primeira sequência que vem, né? A sequência que resulta para puxar esse diagrama é a parte de escolher carreira. Daí ela paga para um loop de carreiras e ela adiciona para ela adiciona para Calma aí, eu estou com um pouco de dúvidas aqui sobre a nossa implementação. A base de escolher carreira é, Tá. Quando a gente vai inicializar, ele vai receber a parte de escolher carreiras. E aí a gente precisa selecionar a parte de carreiras que vão estar disponíveis ali no tabuleiro. E aí vai botar vai lançar os botões ali de acordo no tabuleiro. Que você pode mudar de carreira durante o jogo. Sei lá, você pode passar num tabuleiro, numa posição do tabuleiro e receber a carreira. Sei lá, em uma rodada você é médico e aí supondo que você caia numa próxima casa, você pode virar tipo advogado se aquela casa permitir. Então, isso altera o valor do seu salário e de outras coisas também. Daí da parte de carreira,
vai receber aqui a ação de escolha, a sequência de escolha carreira. E vai seguindo aqui o método. A parte de modificar, tipo modificador financeiro. Sim. Essa parte de modificador financeiro tem a ver com, com parte de valores assim em relação à parte de carreira, né? Tipo, questão de salários. Tá. Eu não tô muito lembrado bem dessa parte aqui de tipo modificador, mas eu acredito que tenha muito a ver com a parte ali de remuneração e o tipo de carreira que aquilo ali representa. Por exemplo, você pode ter uma carreira de negócios ou você pode ter uma carreira universitária. E aí ah, ah, isso infere muito ali no tipo tipo, no tipo financeiro que tem. Tá. Daí fechando a parte aqui agora, diagrama de sequência de girar roleta. É, quando o método recebe a ação ali de girar a roleta no clique, você obtém a posição que quem está girando a roleta a próxima posição e aí você gira a roleta. Você obtém a posição do jogador que está girando a roleta e aí você lida com o giro da roleta no caso, né? O handle girar a roleta é girar a roleta propriamente dito. E a posição ali é a posição inicial que está botando. Desse diagrama aqui, eles envolvem a parte de tanto de girar roleta, a parte de interface de jogador, jogador, tabuleiro e o Dog Actor, que foi implementado agora na segunda entrega. Tá aqui. Foi implementado agora no código da primeira entrega para fazer a segunda entrega, né? Isso aqui é uma classe do framework aí do Dog. Então, rendo girar roleta, essa parte que está repetido, interface de jogador, rendo girar roleta. Aí ele vai jogador atual, ele pega o jogador atual, então quem está jogando, e aí ele verifica se é a primeira rodada. Por que seria importante esse método assim de verificar se é a primeira jogada? Porque na primeira jogada a gente precisa ter o conhecimento ah, por exemplo, na primeira jogada é onde o jogador ele escolhe se ele quer seguir uma carreira de negócios ou se ele quer seguir uma carreira de se ele quer seguir uma carreira de negócio ou se ele quer cair uma carreira de se ele quer cair uma carreira de negócio ou uma carreira universitária, né? Daí ele vem e obtém o valor da roleta para aí. E aí aqui é uma parte exclusiva de primeira jogada. Como eu falei aqui, a parte de escolher carreira. Você pode escolher a carreira entre universitária e a carreira de negócio. E aí por isso que a gente precisa desse checador aqui de se é a primeira rodada ou não, né? Verificar se é a primeira jogada ou não. E aí ele vai tentar se é a posição selecionada ali no meu tabuleiro. Em alguns casos, às vezes, por alguns casos, às vezes, aquele método não pode ser concluído porque aquela jogada não pode ser concluída porque por alguma regra de jogo ali. Pô, imagine que o jogador tem uma carta que deixa ele imune sei lá, proibido dele comprar residência por 10 rodadas. Então, se ele não pode cair numa casa que ele possa comprar uma propriedade, entende? E daí vamos a parte que tá. E aí aqui tem a implementação pra gente pegar a próxima posição da roleta de acordo com o valor da roleta pegado. Ah, na parte de jogador, você pode cair na casa que tem um método aqui de selecionar a carta. Se o botão da roleta não girar, tipo, notificar erro e atualizar aqui e enviar o movimento. Essa parte aqui mais de tratamento de erro, né? Tá.
concluindo o diagrama aqui de girar roleta, a gente vai para o diagrama de receber determinação de início. Essa parte aqui acredito que vai ser bem encaixada com o que a gente fez aqui embaixo na implementação nova do dog, né? Instanciado no ActoPlayer, receber os primeiros eventos ali, né? Iniciar a partida, iniciar o jogo e receber início. Basicamente ele vai receber o começo de jogadores, como a gente implementou ali no dog. Vai construir o tabuleiro todinho. No caso seria a implementação ali também dentro do ActoPlayer. Do ActoPlayer, na verdade dentro do ActoPlayer acredito que tem uma classe chamada interface jogador hoje. A parte de construir jogadores, né, desenhar, que basicamente hoje a gente chama ela aqui de desenhar jogadores. Hoje a gente chama ela aqui de desenhar jogadores dentro do Game Interface. Não. Na verdade, a gente chama ela dentro do... Calma aí. Desenhar jogador, ela é chamada... criar jogadores é chamado dentro do Game Interface hoje. Que aqui é a interface do jogador, né? É o equivalente. E aqui é o método de começar jogo, né? E aí vai para execução vai para a instância de jogo mesmo, né? Tá, concluindo essa parte da parte de receber determinação de início, a gente vai para a parte do diagrama de início a partida. No diagrama de início a partida, a gente tem a sequência de configurar a segurança de tela, configurar a segunda tela, e aí dessa parte de configurar a segunda tela, nós temos o limpa elementos da tela anterior. Para atualizar daí a gente tem a atualização da imagem da foto ali do jogador. Aí monta o grid. Talvez essa parte aqui eu não esteja muito lembrado de como foi, porque faz algum tempo. Botão de não de tudo. Tá. Essa parte é sequência. Então, essa parte aqui basicamente seria armazenar as imagens, né, da interface do jogador. E aí a gente tem aqui a classe Photo Image, tá? Eu giro nesse dia, não me giro. Tá, na parte de configurar a segunda tela, então limpa elementos anterior e atualiza aqui as imagens de acordo com o loop que foi inserido aqui, né? A parte de botão girar roleta é uma implementação que tem daqui, né? Então dentro da interface do jogador a gente tem a parte do botão girar roleta, que é o equivalente ali ao push button, né? Botão girar roleta ponto grid e é um método é um método implementado aqui para o push button. No click jogar, que é a sequência, quando ele clica para jogar, ele ainda vem entrando aqui, né, nesse fluxo e quando ele clica para iniciar, tá, quando ele vem para o evento de clicar para jogar, ele vem usando o método do start match, que é onde a gente seta ali embaixo no nossa implementação, né? Aqui embaixo, start match, que é basicamente declarar o mínimo de jogadores necessário para ir receber a mensagem e mostrar a mensagem para todas as telas que estão ali. Tá. Se o estado do jogador não tiver ok, a gente notifica o problema.
Parte de notificação, o problema é exatamente aqui. Ah, aqui. Então, por exemplo, o Start Match, hoje ele ali do Dog Server Interface, se por exemplo eu botar 5 e eu não tiver 5 jogadores disponíveis para jogar, conectados ali na tela do Take Inter, né? Cinco processos do Take Inter rodando, ele não vai rodar e aí ele vai notificar o erro ali para todo mundo depois. Mas se ele rodar esse show info, calma, esse show info aqui, ele vai mostrar a mensagem que foi de boa, né? Daí a gente, se o estado do jogo tiver ok, a gente build o tabuleiro, né? Construir tudo certinho. E depois de construir o tabuleiro, a gente faz a construção de jogadores. Eu acho que essa parte está por aqui. Deixa eu ver. Opa. Homem. Que aqui a gente só instancia jogadores. Daqui a parte de desenhar jogador, mas que seria basicamente essa parte de construir jogadores, que seria instanciado para interface de jogador, né? Que é ali aquele game interface. E aí a parte de começar o jogo viria dessa parte aqui. Tá, concluído esse diagrama de sequência de inicializar, a gente vai para o diagrama de inicializar. Basicamente vem a barra de rodar, vai para a classe jogo, que é do fluxo. A gente da classe jogo a gente a gente instancia a classe de interface de jogador, e aí faz um run aqui e basicamente a interface de jogador, quando instanciada, é configurar a tabela inicial, botão de jogar, a gente instancia um botão de push button, né? E aí a gente obtém um nome de usuário, que basicamente e, a gente obtém um nome de usuário. Basicamente a gente consegue obter de acordo com o texto captado ali quando a gente inicia o processo ali da aba de abrir o jogo, né? Ali usando a parte do do dog, né? E configuração de segunda tela. A gente instancia o dog actor, né, para o local e inicializa o home do jogo. E ele inicializa a interface jogador. Tá. Concluído esse diagrama, a gente vai para o diagrama de selecionar propriedade. Estamos acabando aqui o diagrama de sequência e depois a gente vai para o diagrama de atividade. Na base de diagrama de selecionar propriedade, a gente vai ter como atores principais tabuleiro, jogo, gerar transição de jogador. Então, dali da sequência de selecionar propriedade, vai cair para jogo aqui. E deixa eu só lembrar como é que foi essa parte aqui. Tá. Daí, execução. No caso,
Essa parte de seleção de propriedade, né? Envolve a parte de aquisição de uma residência ali no jogo da vida. Então é o tipo de transação que vai ser efetuada na parte na classe de gerar a transição. É a parte de subtrair, né? Porque o cara tá comprando, o jogador está comprando uma, uma, uma residência. É, Daí o tipo de propriedade, ah, ela pode ser comercial. ah, eu não lembro muito bem como a gente definiu essa parte aqui, né? Daí a taxa modificador de jogador, desconto da propriedade. Daqui a gente instancia o modificador de jogador, né? Então, isso aqui seria basicamente um método. Daí o jogador ele tem uma renda mensal daquela residência que ele está comprando, né? E oh, eu acredito que seja isso, né? Ele recebe uma taxa mensal. E aí aplica a transição, obter o valor de obter o valor de compra. Tá. Isso aqui seria a parte mais para imóvel comercial, né? Então, imóvel comercial, o cara pode ter. No imóvel comercial, ele pode ter uma renda de aluguel. Tipo, basicamente seria isso. Então, toda vez que ele lança o dado, ele vai receber algum valor. E aí a gente vai precisar aplicar a sequência de aplicar a transação para o método de aplicar a transação para aumentar o valor dele, no caso, né? Aplicar a transação. Na verdade, isso aqui também eu acho que seja envolvido mais com a parte de compra, né? Essa parte aqui a gente ainda tem algumas coisas para rever, talvez, né? A propriedade modificador tipo de propriedade é residencial e adiciona numa propriedade né, uma propriedade residencial, você pode adicionar um membro de família e tem uma taxa. E eu acredito que no caso desse aqui ah, não lembro se a gente chegou a discutir sobre isso, bem, mas eu acredito que aqui a gente também recebe um valor mensal, embora seja, acho que menor para o de comercial. E aqui instanciando a classe modificada do jogador, né? Tá. E aí a gente vem para o diagrama de sequência, que é o diagrama de adicionar membro de família. Então, algumas casas tem, e aí por exemplo, um jogador ele pode cair numa casa e aí ele ganha um filho. Então ele tem que adicionar aquele membro de família. Adicionar membro de família, instanciado no quadro jogador. A quantidade, então quantidade atualizada. Filhos e esposa são modificadores diferentes do jogador. Tá. Ah, a gente vai ter um método de modifica esposa. E aí ele atribui modifica família. Ele atribui no modifica família esposo. E aí ele volta pro enum aqui. Modificador jogador, ele pega a propriedade. Tá. Só refazendo aqui o raciocínio que eu perdi um pouco. Então, esse diagrama de adicionar membro de família. O principal atual aqui é o jogador, né? Ele que seria o passivo. Daí a gente adiciona o membro de família. A quantidade de filhos é atualizado aqui. A parte de modificação de esposa tem algo diferente para o do filho, né? Ah, porque, por exemplo, tipo, ele só pode ter uma esposa. Modifica esposa, ele vai receber aqui o modificador jogador. Ah, porque cada esposa tem uma taxa. Tipo,
Se tu tem se tu tem esposa, tu tem um custo mensal. Então aquilo, toda vez que tu gira o dado, tu vai ter um valor mensal ali, né? Pra ir diminuindo de ti. Quantidade de filhos, aqui então, basicamente, se tu cair em uma casa que recebe um filho, tu adiciona lá e pronto. É, e eu acho que é isso aqui, pra parte de diagrama de sequência. Vamos pro diagrama de atividade. Então, basicamente, aqui a gente descreve de forma mais resumida de como é que vai funcionar ali a parte de atividade. Então, instanciar elementos do GUI, instanciar o tabuleiro e outros elementos de domínio de problema, requisitar o nome do jogador, obter estado do jogo, atualizar a interface do usuário, criar a interface pro ActorDocker e Connect pro ActorDog, que seria ali a classe do ActorDog, e comunicar o resultado da requisição da conexão. Então, basicamente, essa parte seria quando a gente emula aqui o artigo do Actor Player, né? É, a gente, a gente vai receber logo quando a gente abre a solicitação para preenchimento de nome do jogador e ele vai ter acertado o estado atual de todo o jogo. E no final a gente recebe o modal dizendo que a gente está conectado ao dog. Logo em seguida a gente vai para a parte de iniciar a partida. A parte de iniciar a partida a gente requisita um começo de uma partida e aí a gente avalia a resposta. No caso de quando a gente tenta iniciar uma partida e a partida tem um número mínimo não atinge o número mínimo que foi especificado como parâmetro no teu código para iniciar uma partida, a partida não começa e ele notifica um erro que os jogadores são insuficientes ali para iniciar, quando os jogadores são insuficientes. Se, é, se ele não capta esse erro, ele vai construir jogadores normal, atualiza a GUI e começa com os elementos da partida. E logo depois checa se o jogador local é o primeiro jogador. Se sim, ele habilita o começo do turno, se não, ele, ele vai para o ponto de saída aqui, né? Eu esqueci como é que chama isso aqui. O, o elemento de atividade final. Então, essa foi a parte de diagrama de atividade para iniciar a partida. Aí a gente vai para o diagrama de receber ação. Diagrama de distribuição. Então, o estado do jogo está rodando, ele identifica a posição resultante da ação remota, ele atualiza a posição da peça do jogador remoto, atualiza a situação financeira. Essa parte de atualização financeira a gente deu uma passada ali. A trilha geral é baseado no estado do jogo, ele chega a condição de vitória para o jogador que enviou a jogada. E aí, essa parte de posição ali no diagrama de classe a gente já viu a presença daquela função para essa parte. E aí, se ele for vitória, ele notifica que o jogador ganhou e habilita o fim do jogo. E aí a gente vai pro nodo de saída. Do contrário, ele desabilita o turno do jogador, então o jogador não joga mais. E ele obtém o próximo jogador e habilita o turno do próximo jogador, habilita a rodada do próximo jogador. Esse é o diagrama de atividade da parte de receber ação. Daí, agora nós vamos para. Calma aí, eu me distraí um pouco aqui. Oh, meu.
Tá, eu vou finalizar essa gravação e a gente continua na outra, né? Porque eu fechei alguma coisa que eu vou dar uma olhada pra essa não ficar muito grande.